Bom dia! Buenos dias, salve, salve! Estamos iniciando mais essa live, a quinta live do dia. Coraçõezinhos, uhul! Tô tentando fixar o negócio aqui. Temos uma aniversariante no grupo, Leila, parabéns, lindona! Parabéns pra você nessa data querida, uhul! Fofa! Prestigiando vocês mais um dia aqui, nosso quinto dia de live, 21 dias para despertar com a monja, muito bom, gente, tem sido uma experiência inacreditável estar aqui com vocês todas as manhãs, tem sido um exercício de desapego de toda forma, de toda estrutura, de toda perfeição, porque é isso, não tem como a gente ficar se apegando muito às questões, tipo, meu Deus, se isso der errado, o que vai acontecer? Se alguma coisa técnica não aparecer, não der certo, aí a gente vai soltando todas essas amarras e vai se libertando, né? A minha missão todos os dias aqui com vocês é me esvaziar e ser um elemento que possa trazer um pouco a voz essa voz superior, né, da gente escutar menos a nossa voz da mente, do ego. Então todos os dias eu peço a Deus antes de eu entrar nessa live, para que eu seja um guia, para que de alguma forma faça sentido para você tudo isso que eu recebo, porque é uma guiança, né, é algo que não é meu, porque se fosse meu não tinha tanto valor. E tem sido assim, incrível estar com vocês todos os dias aqui. Ainda temos bastante dias, hoje estamos no quinto dia, muita coisa por vir ainda. Ao todo na minha vida eu fiquei 9 meses em retiro, né? A gente pode vivenciar assim, um mini retiro de 21 dias que são suficientes para a gente começar a introduzir esse novo hábito de prestar atenção nos nossos serafins, no serafim de servir ao ego, no serafim de servir a consciência suprema, reconhecer essa consciência dentro de nós. Esse é o caminho que eu vou te guiar ao longo desses 21 dias, fazer você se recordar da nossa verdadeira missão como coletivo, nosso propósito, que é o amor e é o amar acima de tudo, e reconhecer que nós já somos essa consciência, né? É uma experiência, uma jornada de reencontro, é uma jornada de recordação de quem nós somos de verdade. Além disso, o propósito das 21 lives é ensinar técnicas para que na sua vida você possa manter o foco, porque foco é uma das queixas principais que a gente tem na humanidade hoje. A gente se perde ao longo da jornada, a gente começa super bem intencionada e a gente vai se perdendo ao longo dessa jornada, a gente vai perdendo foco, a gente se esquece no meio do caminho por que a gente faz tudo aquilo que a gente está fazendo. E esse é um caminho de recordação desse foco. Além disso, eliminar o estresse, né? Aquele estresse da vida. Você vai ter ferramentas para fazer com que o estresse não seja um elemento de medo e um bloqueio da sua energia vital, né? E através do controle da mente. Então ontem nós experimentamos nossa primeira técnica, e a técnica de meditação que eu ensinei para vocês ontem é uma técnica que você pode usar de olhos abertos, de olhos fechados. E eu queria começar a nossa live de hoje com justamente a nossa técnica. A gente vai fazer alguns minutinhos voltados para essa prática, né? Eu falei ontem, acho que bem rapidinho,
Então, como que funciona essa prática? E depois eu vou cortar isso aqui e vou colocar lá no meu canal do Telegram essa partezinha onde eu explico novamente a técnica. E aí vocês podem fazer comigo, ok? Então, a técnica, simplesmente eu vou me sentar num lugar confortável. E o conforto é algo importante nesse momento da sua jornada. Se você já tiver experiência com meditação e gostar de uma postura, use ela, mas não fique numa postura que você acredita que seja importante porque você leu em algum lugar ou você vê as pessoas em posição ereta ali, né? Mas nesse momento é importante que você faça isso numa posição confortável, porque senão o desconforto vai ficar chamando a sua atenção para aquilo lá, ok? Então a gente vai buscar essa posição confortável, nós vamos gentilmente nos conectar, trazer a nossa atenção para esse momento presente. Como que eu faço isso? Simplesmente prestando atenção no meu corpo, trazendo ele. Quando eu trago ele conscientemente para qualquer lugar, seja um objeto, seja meu corpo, eu já tenho a presença. A presença é essa condução consciente de onde eu coloco minha atenção. Então a gente vai começar com essa, dar umas respiradinhas, soltar levemente, simplesmente para dizer para o nosso corpo que agora a gente vai se desconectar do ambiente externo. Trago a minha respiração e de forma muito gentil, de forma absolutamente sem tensão, eu vou pensar essa técnica. E que técnica é essa? É a nossa frasezinha que fala Aham Brahmasmi. Eu não preciso fazer sem expectativa, eu simplesmente penso Aham Brahmasmi. E imediatamente depois que eu penso essa técnica, existe um momento onde eu tenho consciência de que eu estou parada, observando esse espaço vazio com esse atrás da pele dos meus olhos, é observar esse vazio. E essa é a segunda parte da nossa técnica. A primeira parte é pensar Aham Brahmasmi, e a segunda parte da técnica é permanecer consciente nesse estado de observação, nesse vazio à minha frente. E assim que eu me der conta de que a minha atenção não está mais nesse vazio à minha frente, de que minha atenção se engajou a algum pensamento e que eu não estou mais consciente desse ato de observação, gentilmente, naturalmente, sem esforço, sem nenhuma tensão, eu penso novamente a técnica Aham Brahmasmi e solto, de forma gentil. E assim sucessivamente no ritmo da sua mente. Algumas vezes vão ter muitos pensamentos, algumas vezes vão ter poucos pensamentos. Simplesmente, ao me dar conta de que minha atenção se foi, eu volto ela, trazendo para o momento presente com a minha técnica. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. No seu tempo. E eu vou deixar que você agora faça a sua prática durante uns 2, 3 minutinhos, para que depois vocês possam me contar se foi fácil, se foi difícil. Eu tenho certeza que vai ser muito fácil. É uma capacidade que você já tem e que você está se recordando. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. E solta.
gentilmente. Aham, Brahmasmi. Muito bem. Gentilmente vamos trazendo nossa atenção para nossa live. Tô vendo a turma aqui. Dora, que lindo você por aqui. Que satisfação. Bom dia, bom dia. E aí, muito gentilmente, vamos me dando aqui um feedback, como está indo com essa prática, se foi fácil, se foi difícil. A gente tem que começar a praticar aquilo que a gente está aprendendo aqui, pois é a prática que faz o despertar, né? Senão ela é um conceito na nossa mente, simplesmente. Então, hoje... Lembrando para vocês que a técnica completa está lá no canal do Telegram, com os 3 passos. E eu não consegui ontem, mas hoje eu vou deixar um vídeo lembrando para vocês como é que a gente faz essa prática. A partir de hoje, você está habilitado a observar a sua mente. Observar a mente nada mais é do que deixar ela se ir naturalmente. Nada no universo trabalha sobre a força. O universo, ele é fluido, ele é natural. Quando a gente quer forçar a nossa atenção, quando a gente quer forçar uma experiência, a gente está indo contra a força natural do universo, né? Então, por isso que eu não falo para você, pensa isso de forma mântrica. Eu falo para você, traga essa técnica ao se dar conta que a sua atenção se foi. E esse é o pulo do gato. Lembrando lá dos nossos 3 passos. O primeiro passo é pensar a técnica. O segundo passo é observar esse espaço vazio. Observar esse preto. E o terceiro passo é quando eu me dou conta que a minha atenção já não está mais na consciência da observação, eu simplesmente trago essa atenção de volta. E olha que bacana, gente. Quando eu penso Brahmasmi, eu estou entrando no campo fértil das infinitas possibilidades da consciência e estou dizendo para ele, eu sou o universo, que é o significado. Ao longo dos 21 dias, nós vamos aprender 7 técnicas, que são os Mahavakyas, e são técnicas milenares, onde a gente começa a plantar no nosso inconsciente nova programação, né? A gente vem numa programação de separação e de repente ao acessar essa consciência suprema, eu começo a dizer para ele, eu sou o universo. E é o reconhecimento de que eu sou que a vida começa a transformar. Tem uma coisa que eu acho linda, e eu gosto sempre de repetir isso nas minhas palestras, é que muitas pessoas elas estão focadas no ter, né? E o ter é uma manifestação material do nosso ser. Então todas as possibilidades infinitas elas moram nesse reino da consciência suprema, onde tudo se manifesta no mundo da matéria. Então é no mundo da matéria que eu tenho, mas eu manifesto no mundo do inconsciente, no mundo do ser. Então, para que eu possa realmente ter algo, eu preciso ser algo. Então, se você quer ter paz na sua vida, você precisa trazer para a sua experiência de vida a paz. Você tem que reconhecer que você já é a paz.
Se você quer ter amor na sua vida, você tem que reconhecer que eu sou amor. Então, todas as vezes que a gente trabalha o eu sou o universo, eu sou o amor, eu estou reconhecendo algo que eu já possuo e estou trazendo para o mundo da matéria de forma consciente. Mas quase sempre a gente manifesta aquilo que a gente não tem, que a gente acredita que nos está em falta, né? É o tal do foco na escassez. A gente diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho amor, eu não tenho merecimento, mas tudo isso você já é. E você só pode manifestar isso à medida que você reconhece que você já é. Então, é aquele famoso caso, quando a gente manifesta o ter sem ser, a gente não tem a sustentação suficiente para manter aquela energia, que aquela energia é muito poderosa. São aqueles casos que a pessoa ganha na loteria, por exemplo, e ela depois fica pobre. Por quê? Porque ela não é rica, ela está rica, ela tem dinheiro. E a riqueza, ela não consegue compreender a abundância que o universo já é e que ele manifestou na vida dela. E assim é com todo tipo de manifestação. Eu reconheço quem eu sou e eu manifesto isso no meu mundo material. Ok? Eu acho isso muito lindo. Então, quando a gente começa a trabalhar e acessar esse universo de quem eu já sou, eu começo a transformar a minha criação material na vida, porque eu simplesmente reconheço aquilo que já é meu. Amo de paixão. E essa é uma coisa que é muito importante da gente se recordar o tempo todo. E é por isso que a meditação, ela transforma a nossa vida, porque ela traz para a materialidade aquilo que você já é. Você começa a acessar de forma consistente aquilo que você já é. E você já é a fonte do amor, você já é a fonte da abundância, você já é a fonte de todas as possibilidades infinitas, ok? E hoje eu trouxe uma coisa que tudo para mim é lindo, né? Eu acho tudo lindo mesmo, mas eu fico chocada com algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada. E quando agora eu não estou conseguindo dar, né, o curso de meditação ao vivo e a cores, a gente explica um conceito muito simples a partir de um estudo que Maslow fez. Maslow, aquele lá do marketing, da psicologia, algumas pessoas conhecem eles dos conceitos da administração, mas Maslow era um psicólogo e ele teve uma grande sacada na vida dele. Ele começou a perceber que as pessoas colocavam o foco na hora de estudar a natureza humana nas mazelas, na tristeza, naquilo que estava errado. E ele teve uma grande sacada naquele momento. Ele falou, cara, eu não vou estudar o que está errado, eu vou estudar a felicidade. E ele tem um dos primeiros estudos sobre a felicidade. E Maslow, naquela época, ele fez um pequeno estudo que ele mapeou a mente em 2 estados de consciência. A gente vai ter uma aula sobre estados de consciência. Mas só para a gente criar uma base aqui, nós temos 3 estados de consciência que a gente acessa naturalmente na nossa vida, que é o estado de vigília, que é manter a sua atividade do dia, fazer coisas, cozinhar, trabalhar. O estado do sono, quando nós estamos dormindo, o estado do sonho. São esses 3 estados de consciência que a gente acessa para viver a nossa vida. E quando a gente está falando dessa consciência consciente que eu venho falando, de entrar nesse mundo do inconsciente, esse eu superior, essa consciência suprema, a gente vai sair desses 3 estados de consciência, seja lá qual deles você esteja nesse momento. Nesse momento estamos todos no estado de vigília, a não ser que eu tenha feito alguém dormir aí. Não durma! Mas quando a gente começa a meditar e aí a acessar essa fonte, acessar esse estado de consciência suprema, a gente sai desse estado de vigília
e começa a acessar novos estados de consciência. E existem... E é exatamente a felicidade, ela não é um carro novo. Claro que a gente se sente feliz quando a gente compra um carro novo. Eu lembro da sensação, o dia que eu comprei meu primeiro carro zero, assim, eu gritava tanto. Quando eu fui casar, eu fui provar meu vestido de noiva. 3 meses antes eu tinha ido numa loja de vestido de noiva e os vestidos, assim, começavam a partir de 5 mil reais. E eu decidi casar 3 meses depois eu casei, então eu não me preparei financeiramente, então eu tive que fazer umas coisas bem baratinhas mesmo. Aí eu tinha uma promoção naquela semana da noiva, sei lá, que se eu alugasse uma loja daquele estoque que tava lá, eu ia pagar 1.000 reais. Eu falei, cara, eu tenho que achar um vestido aqui de qualquer jeito. E eu achei um vestido, só que ele não fechava, ele ficou tipo essa largura assim, nas minhas costas abertas. Eu falei, vou ter que emagrecer, né? Toda noiva emagrece de qualquer jeito, então vou ter que emagrecer. E eu coloquei aquilo lá, Nath, lindo! Oh, minha princesa, adoro você aqui, prestigiando, adoro! E aí eu falei, vou ter que emagrecer. E quando eu voltei lá 3 meses depois, eu não sabia, eu não tinha mais feito nenhuma prova. Eu falei, cara, é esse ou nada, porque eu me casava daí a 2 dias, né? E aí eu lembro que quando eu botei o vestido e ele entrou, eu gritava tanto naquele provador que veio um pessoal da loja e falou assim, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada aqui? Tipo, eu tava mega feliz. Aí eles achavam que eu tava passando mal, que eu tava batendo em alguém, não era eu gritando de tão feliz. Isso, claro, é uma felicidade, mas eu tô falando de um estado de consciência da felicidade que a gente acessa quando a gente sai da nossa mente limitante, da nossa mente consciência, a gente começa a acessar essa consciência suprema, essa consciência consciente. Eu gosto de chamar essa consciência, essa felicidade de um estado de paz acima de tudo, mas eu esqueci a palavra, e acima de tudo um estado de sublime, é algo sublime, é um simples reconhecer que não importa aonde eu esteja, não importa o que está acontecendo, eu consigo perceber naquele momento que eu estou em paz, que eu estou conectada, que eu estou bem, que eu estou protegida, que eu estou amada, né? Não é aquela felicidade esfuziante, embora às vezes a gente experimente isso. É um estado de pura contemplação, achei a palavra, né? É um simples contemplar de que a vida está perfeita exatamente como ela é, do jeito que ela deve ser. E independente do que eu estou experimentando na minha vida agora, e eu já experimentei muitos desafios, eu consigo perceber que tudo está perfeito do jeito que está. E é desse estado de consciência que eu estou falando que a gente vai treinar a acessar de forma permanente e consciente. E aí, voltando para Maslow, e aí desse estado que a gente vai falar agora na experiência de Maslow, que chamava-se Peak Experience, experiências pico, Maslow lá com as habilidades que ele tinha na época, com as ferramentas que ele tinha na época, ele foi fazer aquele eletroencefalograma, né, que são aquelas três bolinhas que colocam para ver o que acontecia no cérebro de uma pessoa quando ela estava no estado de vigília, portanto fazendo suas atividades normais. E aí ele percebeu esse padrão aqui. O que eu quero mostrar para vocês com esse padrão? Olha, aqui representa o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, e aí ele percebeu que as ondas cerebrais elas eram desconexas, né, nessa parte onde unia o hemisfério direito e esquerdo, e ele percebeu que não havia muito padrão das ondas, as frequências de ondas se mostravam de uma maneira diferente. E aí, o que ele observou? Quando a gente olha esse desenho, tem um certo caos aqui nesse desenhozinho, né? E é justamente isso que se reflete na nossa vida. Então, assim, a mente e o corpo, eles estão conectados. Tudo aquilo que acontece na minha mente, o meu corpo responde. Quer descobrir como isso acontece? Por exemplo, se eu falo para você assim,
Imagina que tem um limão bem azedo, você vai cortar um limão aqui na sua mão e aí você vai espremer o sumo desse limão. Eu quero que você faça essa experiência em casa. Imagina que você está espremendo um limão bem azedo na sua boca, assim, né? Travou. O meu já travou. Vocês travaram aí também? Manda coraçãozinho aqui. Vocês sentiram o limão na boca de vocês? Yes or no? E aí, essa experiência do limão serve para mostrar que, mesmo o limão não estando aqui na minha boca, nem na minha mão, o meu corpo reagiu a uma experiência que ele tem guardada dentro dele, né? Então, tudo que atravessa a minha mente, o meu corpo reage. Tudo que acontece aqui, o meu corpo responde. E aí, como nós vivemos a nossa vida num estado de limitação, de medo, onde a gente vai contando as mesmas historinhas, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. A gente está sempre nesse círculo que a gente sai do nosso estado, no nosso potencial infinito, e a gente repete as nossas crenças limitantes. Então, meu corpo imediatamente reage. Por quê? Dos 90 mil pensamentos que a gente tem ao longo do dia, e eles ficam de forma recorrente voltando à nossa consciência, eu experimento o nervoso, eu experimento o estresse. Quantas vezes na vida, ao longo do dia, você tem pequenos estresses e você não tem a capacidade de eliminar aquilo? Porque se a gente estivesse na floresta, a gente ia lá, matava alguém, batia, corria, né? Aqui na nossa vida a gente experimenta o estresse sentado na nossa mesa, e aquilo lá, meu corpo reagiu àquilo e eu não dei vazão para aquilo lá. Então, quando a gente está nesse padrão mental, que é o estado de vigília, existe um caos, não existe coerência entre os hemisférios. E é esse estado, esse gráfico, né, que eu fiz um pequeno desenho aqui meio ridículo, demonstra exatamente aquela separação que a gente tem entre, por exemplo, eu quero ficar na minha cama mais um pouco, mas eu tenho que trabalhar, eu vou guardar o dinheiro para fazer uma viagem dos meus sonhos, ou eu vou torrar tudo na minha festa de casamento. No meu caso não tinha nenhum dos dois, né? Essa separação, não há coerência, não há uma fala que seja comum. A minha vida, experimento mesmo o caos da minha mente, assim como eu experimento a sensação do limão quando a minha mente está caótica, quando a minha mente está em movimento, eu experimento isso na minha vida. A nossa realidade, ela é criada a partir da nossa mente. E aí a grande sacada de Maslow, aí o que ele falou? E aí eu vou fazer uma outra experiência com vocês agora. Eu queria que vocês se lembrassem de um momento muito, muito bom, feliz na vida de vocês, assim, onde, sei lá, um momento de felicidade extrema, assim. Eu quero que você feche seus olhinhos agora e relembre desse momento de felicidade extrema. Traga essa memória à sua consciência. Eu me lembrei do meu casamento. Muito bom. Todo mundo lembrou? Tem gente que não lembra, mas a maioria lembra. Todo mundo lembrou dos momentos de felicidade? E aí, quando você pensa nesse momento de felicidade, o que você sente no seu corpo? Coraçõezinhos para quem sente bem. Coraçõezinhos, você sente o quê? Gostosinho. Você não sente que imediatamente uma tensão se desfaz, né? O seu corpo reage também àquela memória feliz, né? E aí, qual foi a experiência? O que Maslow percebeu? Maslow percebeu que quando a pessoa estava vivendo aquilo que ele chamou de experiência pico, e pico porque é um pico máximo de felicidade, de alegria, ela tinha um padrão que acontecia na mente dela. Ó, a Márcia não consegue lembrar. Tem importância não, Márcia. Lembre de uma comida gostosa que você comeu antes da quarentena ou na quarentena.
Não precisa ser uma experiência pico. Mas ela tá aí. Aí Maslow percebeu que quando a pessoa estava vivendo aquela que ele chamou de experiência pico, portanto, com uma extrema felicidade, ela tinha esse padrão cerebral aqui. E aí, diferente desse aqui do ladinho, ó, ela experimentava coerência nas frequências de onda e conexão entre o hemisfério direito e esquerdo. Aí, se a gente comparar um com o outro, fica bastante óbvia a diferença, não fica? Olha que massa isso aqui. Gente, o dia que eu aprendi isso, eu fiquei chocada. É sério. Porque eu falo para as pessoas que eu tenho a fórmula da felicidade, as pessoas acham que é sacanagem. Eu falo, não, já foi comprovado isso. Não é sacanagem. E aí, o que aconteceu? Ele pôde perceber que quando a gente está experimentando isso, essa coerência, essa frequência de onda, nós necessariamente, na época não se falava disso, tá? Mas hoje a gente sabe que isso aqui é a experiência do presente, é a experiência da consciência suprema, a experiência dessa consciência que eu vinha falando, da consciência da simples contemplação. E aí, se você fez a experiência de se recordar de uma felicidade na sua vida, se você parar para pensar um pouquinho, naquele momento, né? A minha memória era eu entrando lá no casamento. Naquele momento, a gente não pensa em nada, a gente não pensa num boleto. Eu tava pagando um monte de coisa, mas eu não tava pensando assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir pagar isso aqui, não. Eu tava super nervosa, queria ficar toda linda, perfeita, mas era um simples momento de contemplação absoluta daquilo lá. Então a gente tá presente, a gente tá 100% com o nosso foco voltado para aquele momento. Nossa mente não tá vagando no passado, no futuro, né? E é exatamente nesse momento que eu estou na consciência suprema. O que Maslow também aprendeu dessa experiência pico? Que tem alguns momentos que a gente pode entrar nesse estado de consciência. No caso, ele fez com pessoas que estavam vivendo experiências de grande felicidade. Mas o que a gente pode aprender dessa experiência é que a gente pode recriar de forma mecânica essa experiência na nossa vida. E ela ela é encontrada, por exemplo, nos bebês que estão sendo amamentados, nos pets quando eles estão sendo acarinhados, pessoas que vivem experiências de alta performance no esporte, por exemplo. Alguém que está saltando de paraquedas não pode ficar pensando no boleto, no passado, no futuro, na unha encravada. Quando a gente vive aquelas experiências de alta performance do esporte, nossa mente está aqui. Eu não sou uma grande atleta, mas eu conheço alguns corredores que foram meus alunos, inclusive um corredor de maratona profissional que corria mais de 300 km por dia. Todos eles falam que o começo é mais difícil, mas depois que você entra no estado de flow, o famoso estado de flow, quem é coaching aqui já conhece esse conceito, que é o estado dessa presença, todos eles dizem assim, que você pode correr pelo resto da vida, né? Que a sensação de conexão e de poder é tão grande que eles falam assim, cara, eu posso correr pro resto da vida. Olha onde é que está o cérebro dele, né? E aí a boa notícia para as pessoas que estão aqui nesta live de hoje é que quando nós meditamos, e essa meditação eu estou ensinando para você, a gente traz para nossa mente esse padrão cerebral. Imediatamente quando eu aquieto a minha mente e dou um foco para ela, e eu tô te ensinando a fazer isso nessas 21 lives, eu entro nesse padrão cerebral. O que isso quer dizer? É o segredo da felicidade. É ou não é ou não é? É incrível, gente. A felicidade, como um estado de consciência, volto a dizer, e esse estado do simples
dessa simples presença que é tudo e que é nada, ela pode ser reproduzida mecanicamente a hora que eu quiser. Bam. Chocada, não? Eu fico chocada com isso. Por favor, me mandem perguntas, falem se vocês estão entendendo. É isso mesmo, por favor, interajam comigo. Falo, caraca, eu nunca soube disso. Eu fico absolutamente chocada. E aí, quando a gente aprende a voltar para reconhecer isso aqui, e não tem nenhum mistério. Isso é simplesmente um estado que a gente pode reproduzir mantendo a nossa atenção no foco. Em algum momento dessas 21 lives eu vou falar sobre os estados de consciência. E o que eu vou falar para vocês é que o estado de consciência, esse estado de consciência onde a gente reproduz esse modelo cerebral, ele é justamente uma fusão entre o descanso e a alertidade. Não é um acaso, não é uma coisa que aconteceu comigo e eu não sei o que é isso, né? É um conhecimento que você pode aprender e treinar na sua vida. E aí você pode viver de forma permanente acessando esse padrão cerebral. O que isso representa na minha vida? Olha aqui, caos, separação, o estado da bipolaridade, é aquela coisa, meu coração quer uma coisa, minha razão quer outra, ou você pode experimentar quietude, paz, conexão, sensação de estar completamente conectada com tudo, com todos, sensação de gratidão, sensação de amor supremo. E isso acontece porque o que acontece na minha mente acontece no meu corpo. Assim como eu penso no limão, meu corpo responde. Assim como eu trago para minha experiência esse padrão cerebral, o meu corpo experimenta. Então, quando a gente vai treinando a viver e entrar nesse estado de consciência, a vida se transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. Na nossa vida, a gente sempre quer transformar o exterior. É quando a gente quer transformar o ter. Eu quero ter isso aqui, eu quero ter dinheiro para ser uma pessoa mais feliz. Não, eu tenho que ser uma pessoa feliz para ter a felicidade refletida. E aonde começa esse conhecimento? Dentro do meu cérebro. Então, ontem nós aprendemos a nossa primeira técnica, que é a técnica para a gente já praticar isso aqui. E eu sinto, quando isso está acontecendo, nesse momento muito difícil, você sente assim, mais bem-estar, mais foco, mais qualidade de vida. Eu vou falando isso ao longo das nossas 21 lives, mas quase nunca o nosso cérebro traz essa experiência, principalmente quando a gente começa a praticar isso, o nosso cérebro não reconhece muito bem, ele entra no julgamento, ele fica com aquele diálogo mental, mas não está acontecendo nada, tal. Eu conheço uma amiga minha que ficou no retiro comigo durante uns meses, e aí um dia a gente fazia reunião, gente, todos os dias para falar a mesma coisa. Se vocês acham 21 lives muito, eu passei 9 meses da minha vida escutando isso que eu tô falando para vocês. E isso, claro, foi o meu grande aprendizado, porque eu nunca mais esqueci. E aí um dia ela falou assim, eu não sinto nada com isso aqui que vocês estão falando, eu só sinto uma paz. Barulhinho de crique. Como assim, minha filha? Todo mundo quer sentir essa paz. Só sinto essa paz. Mas pra mente dela, tinha que ter uma coisa muito incrível. Tinha que, tipo, as trombetas do universo tinham que tocar e falar, meu Deus, finalmente agora você adentrou no reino dos céus e tal. E ela falou, eu só sinto uma paz que não acaba nunca. Eu falo, meu Deus do céu. É exatamente isso que a gente tá falando, né? Olha lá, a Márcia falou uma coisa aqui. Vou ler aqui o que ela falou. A parte difícil é que a gente experimenta um pontinho desse bem-estar meditando por dias seguidos.
Depois a gente deixa a rotina soterrar e larga a meditação de lado. Por que o ser humano se sabota? Massa, uma pergunta massa demais. E foi justamente isso que me fez estudar outras áreas quando eu trouxe esse conhecimento para a vida, porque eu ensinava isso, eu tinha muitos alunos que falavam assim para mim, cara, minha vida se transformou, eu sou a pessoa mais feliz e incrível do mundo, mas eu parei. Aí eu falava, como assim? Como assim? Como assim você parou de fazer isso? Eu ficava realmente muito chocada com aquilo, assim, eu não conseguia entender, né? Por que alguém... eu fiz isso muito na minha vida, né? Por que a gente para as coisas que realmente fazem bem? E uma das coisas que eu aprendi, primeiro, é que cada um tem o seu caminho mesmo. E muitas vezes o aprendizado está exatamente em não fazer. E a pessoa insiste em permanecer naquele estado de inconsciência. Tem como a gente criar o hábito, e o hábito é consistentemente você repetir ele. Por isso as lives são 21 dias, porque muitas pessoas querem isso que eu tenho, mas não querem fazer o que eu faço. E só tem um jeito de você ter aquilo que eu já sou, né? Para você ter isso, você tem que acessar o que você já é. E eu tô te dando uma ferramenta para você acessar aquilo que você já é. Mas você tem que consistentemente escolher por isso. Lembra que eu falei, eu não sei se você estava nessa aula, é um conceito muito importante para você ter, tipo, para você se recordar cada vez que você quiser desistir de alguma coisa. Lembre que a sua mente, ela sempre quer permanecer no estado de... Primeiro, ela tem como prioridade a sua vida, então ela sempre vai priorizar atividades que sejam essenciais para a sua existência, tipo comer, se proteger, né? Se proteger do perigo. E a segunda atividade essencial da sua mente é economizar energia. Então, criar um hábito é realmente muito difícil. Por quê? Porque a nossa mente, ela tende a sempre voltar para o que era, porque ela pegou um atalho, aquilo economiza energia. Então, o dia que eu entendi isso, que eu não era alguma coisa que eu ia receber uma varinha mágica e ia falar, Nathalie, agora tudo será fácil. Não, a gente está lutando contra a nossa natureza de economizar energia. E tudo começa com a decisão do que você transforma como prioridade na sua vida. Houve um momento dessa minha jornada que eu entendi que a coisa mais importante que eu podia fazer por mim e por todos que estavam à minha volta era priorizar a minha felicidade. E aí eu falo felicidade desse estado de consciência. Eu compreendi racionalmente naquele momento que toda a minha vida ia se transformar. Por quê? Porque eu era uma pessoa mais consciente, porque eu era uma pessoa mais calma, porque eu podia tomar decisões mais assertivas e que não havia nada mais importante na minha existência como Nathalie nessa vida, nesse momento agora, do que trazer essa experiência para a minha vida real. Eu já tinha tido essa experiência de quão mágico a vida poderia ser a partir dessa consciência suprema. E eu falei assim, agora é o compromisso de fazer isso a coisa mais importante da minha vida. Muitas pessoas me perguntam, mas isso é egoísmo. Não, egoísmo é você querer se impor às vontades do seu ego, que é sempre ridículo perto da vontade da consciência suprema. Quando a gente está experimentando a vida a partir da consciência suprema, não tem um ego que quer se sobrepor, não tem um ego que quer ter razão. Tem um ego que faz da paz dele, tem um ser que faz da paz dele o mais importante da vida. Então, Márcia, para fechar sua pergunta, qualquer coisa que você faça o compromisso na sua vida, primeiro, faça ele para valer. Não assuma nenhum compromisso que você não esteja disposta a seguir até o final. Se eu fosse você, eu assumiria o compromisso de fazer da sua paz e da sua felicidade, desse estado permanente de consciência, a sua prioridade. Foi isso que mudou a minha vida. E nada mais, nada mais para mim foi mais importante
até eu ter esse conhecimento palpável. Ah, mas você hoje não tem problemas? Problemas todos os dias eu tenho, sem exceção. Mas eu posso escolher pela minha paz. É aí que está a diferença. Aí que é a mudança. Eu tenho essa experiência, dessa consciência realmente muito materializada. Eu posso escolher por ela agora. E é aí que mora a diferença, né? Nesse começo da caminhada, é que nem o corredor que vai correr 300 quilômetros lá, meu amigo loucão. É a mais difícil de fazer. É onde você acha que você não vai dar conta. Mas quando você está no meio da jornada, por quê? Porque você está alterando a química do seu cérebro, trazendo essa experiência para a sua realidade. Essa experiência depois ela se sobrepõe a essa, e aí você não quer mais nem voltar para essa, porque voltar para essa experiência do caos, ela é muito contrastante com a experiência da consciência suprema. E aí você naturalmente começa a fazer a experiência suprema se sobrepor a essa experiência do caos da mente. Você fala, por que eu vou voltar a escolher por isso? Né? E só a prática e o compromisso, né? Primeiro você pode se compromissar com as 21 lives, porque aqui tem conhecimentos para você acessar. Depois você faz o compromisso com a sua prática diária. Faça o compromisso com a sua felicidade acima de tudo. E o dia que você compreender que quando você escolhe por isso, toda a sua realidade se transforma, e que não tem nada de egoísmo nisso, é aquela primeira coisa que eu falei no primeiro dia, gente feliz não enche o saco, começa por isso, você para de encher o saco das pessoas, né? Então toda a sua vida começa a se transformar, porque você decidiu fazer o compromisso mais importante. Aí a Márcia falou, eu fiquei falando 2 horas aqui, dela falou, prioridade mais compromisso, consistência, né? E aí eu tinha uma raiva toda vez que alguém me falava dessa consistência. Aliás, até hoje eu tenho raiva dela, porque ela quase sempre é a resposta pra tudo. Aí eu sempre paro e me pergunto assim, eu tô disposta a assumir esse compromisso? E aí é uma outra dica que eu dou para todas as pessoas, assim, nunca assuma um compromisso que você não possa cumprir, porque quando você, nem que seja o compromisso de você ir na festa de aniversário de alguém, ou você fazer uma ligação para alguém, porque quando você assume esse compromisso e você já sabe que você não vai cumprir, você está dizendo para você mesmo que a sua palavra não tem valor. Então você não é coerente, você não é aquele ser compromissado, e você quer ter a resposta do universo que seja compatível com aquilo que você não é. Então, se você não é uma pessoa compromissada, e daí não precisa ser em todas as áreas da sua vida, não assuma o compromisso. Ai, muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estamos encaminhando para o final. Então, para a gente já ir fechando, lembre-se, hoje nós fizemos uma prática que me leva para esse estado mental. Todos vocês já têm uma primeira técnica para ir fazendo o compromisso e a consistência de forma regular, acessar esse estado da mente. Ontem eu propus que a gente fizesse 20 minutinhos por dia. Hoje eu vou propor que, se você está com tempo, né, na sua quarentena, comece a treinar, faça mais 20 minutos, faça 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, porque quanto mais você acessar esse estado de consciência, esse cérebro, mais benefícios o seu corpo tem, da sua mente se acalmar, da sua mente se tranquilizar. Eu depois vou falar sobre os benefícios da saúde que a gente tem quando a gente se aquieta a nossa mente, né? Eu vou falar de tudo isso ao longo da nossa jornada. Muito obrigada, é isso mesmo, meu cérebro se acha só gogó. Mas ele não é nada perante essa coisa maior que todos somos, não é verdade? Ah, gente, muito bom. Que mais que eu ia falar pra vocês? Basicamente era isso. E dizer que realmente depois vai ficando mais
tranquilo no sentido de que o hábito, ele vai nos criando. A gente cria o hábito e o hábito nos cria. Então, o começo é sempre mais trabalhoso, exige mais energia. No meu curso, eu ofereço uma das plataformas de alta performance que eu trabalho, é justamente a gestão energética. Por quê? Porque como o nosso cérebro, ele faz tudo para nos manter no estado atual, para economizar energia, então, toda vez que você vai iniciar qualquer jornada, você tem que ter em vista aquele preparo, aquela sustentação energética para transformar. Então eu brinco sempre que ao longo do seu dia você vai da sua casa para o seu trabalho e você gasta de carro 3 litros de gasolina. Uma transformação, uma jornada de transformação, você vai andar uns quilômetros a mais, você vai daqui para o céu. Você vai precisar um pouquinho mais do que 3 litros de gasolina. Só que a gente começa a nossa jornada com aquela motivação, tipo, caraca, eu vou chegar lá e tal. Daí a gente pega um carro, aí vai até o limite da gasolina. Daí aí a gasolina acaba e fala, não posso parar. Daí a gente larga o carro, daí a gente empurra o carro esperando encontrar um posto de gasolina na frente. Aí o carro acaba mesmo a gasolina e você vai andando, aí você vai se arrastando, né? A jornada de transformação, ela é isso. A maior parte das pessoas não se prepara energeticamente para fazer essa jornada. E a motivação inicial, quase sempre, ela nos sustenta ao longo da jornada e muitas vezes a gente se esquece por que a gente está naquela jornada. Aí o que acontece? A gente desiste, né? Então, um dos pilares que eu trabalho no meu curso, na minha assessoria pessoal, é essa gestão energética, para que você possa fazer essa transição consistente com mais, literalmente sustentando a energia que vai te levar ao estado desejado. Faz sentido isso para vocês? Isso, o dia que eu aprendi isso responde também um pouco a pergunta da Márcia, que fala assim, por que a gente larga, né? Porque a gente não gere esse recurso energia de forma coerente para chegar ao final da jornada. E a gente nem sequer se prepara para isso. Então, a gente tem que criar, de fato, um planejamento da sustentação energética para a gente chegar no final e poder sustentar aquela transformação, a gente poder sustentar aquele novo hábito, né? Cara, a Bruna falou assim, faz sentido. O dia que eu me toquei disso, eu falei, caraca, velho, que louco, né? E muitas vezes não é a motivação em si. A maior parte das vezes, tipo, quantas vezes você começou um projeto e você se acha o cara mais sem motivação do mundo porque você não deu conta? Aí você fala, tá vendo? Eu não tenho a força de vontade. Eu odeio essa palavra força de vontade. Eu odeio. Aí eu não tenho força de vontade suficiente. Ou as pessoas te falam, não, tem que ter força de vontade. Força de vontade, caraca, né? Eu não tenho energia mesmo para sustentar. Por quê? Porque todo o meu sistema cerebral tá me fazendo voltar para trás. Ele tá falando, nega, bora ficar aqui que a gente não chega até lá não. E aí você faz o quê? Você se arrasta. Primeiro você se arrasta. E aí uma hora você sucumbe. Não tem muito o que fazer. Então você pode gerir essa energia para que você faça essa transição de forma sustentável, né? Esse é um dos pilares do meu curso, é uma das coisas que eu trabalho na transformação pessoal das pessoas, né? E ele é muito importante. Como que eu vou sustentar isso até o final? Adoro, gente, eu sou muito empolgada. Bueno, então, tudo bem com vocês? Alguma pergunta? Então, vamos fazer aqui os agradecimentos finais. Lembrar que esse conteúdo e todo o programa até dos 5 dias da jornada das 21 lives para despertar está disponível no canal do Telegram, a Monja e o Serafim. Quem lembrou de perguntar para o Serafim, ó, o Serafim foi o tema de ontem, né? Quem é esse Serafim que você está nutrindo? O Serafim de preencher o seu ego ou o Serafim de te levar a um lugar de consciência suprema?
Lembra sempre ao longo do seu dia, né? Quem é esse serafim que você está colocando na sua vida? Lembra que os dois são muito importantes. Um te faz recordar que você está com a atenção no foco errado e o outro te faz experimentar essa consciência maior, né? Todo esse conteúdo tá lá na Monja no Serafim. Ontem eu coloquei esse exercício, hoje eu quero botar um videozinho explicando de novo a mecânica dessa meditação. E hoje eu trago como um bônus para vocês a possibilidade da gente trazer essa técnica de olhos abertos, né? De olhos fechados, a gente vai pensar a técnica e fazer como a gente explicou lá no começo, mas de olhos abertos, quando você se perceber que você está muito aflita, muito atento aos pensamentos, que você precisa sair desse estado mental caótico e de julgamento, de separação, pensa essa técnica. Simples assim, como você pensaria, eu preciso assar o pão de queijo, você vai pensar Aham Brahmasmi e soltar. E vai cozinhar, vai escovar o dente, vai fazer suas coisas. Quando você se lembrar de novo, você vai pensar essa técnica Aham Brahmasmi de olhos abertos. Dessa forma, você também começa a trazer para a sua vida diária essa pequena conexão. São gotinhas que você vai saindo desse ego sensível, estressado, limitante, julgador, e você vai botando gotinhas da consciência no seu dia a dia. E isso vai transformando a sua vida. Isso vai, inclusive, te dando mais gás para você fazer essa transição e essa jornada de forma mais consciente e sustentável. Tá bom? O vídeo das lives agora eu tô colocando lá no IGTV, gente, eu tô aprendendo, tá? Então agora ele saiu lá da live e tá indo lá pro IGTV. Se eu fizer alguma merda no meio da coisa, em algum lugar ele tá. Mas ontem eu botei no lugar errado, foi uma loucura. Mas tá lá. E aí depois que ele sai lá do IGTV, ele vai lá pro meu canal do YouTube, a Monja do Amor, tá? Ele vai ficar disponível todo esse conteúdo das lives durante um tempo, não sei quanto tempo ainda, mas é a minha forma de doar para o mundo, para as pessoas, tudo que eu aprendi, todas as bênçãos que eu recebi na vida. Eu me considero uma pessoa absolutamente abençoada por ter encontrado todas as respostas da minha vida, né? Eu sou uma achadora, não sou mais uma buscadora. Eu encontrei as respostas que eu queria e as respostas estavam dentro de mim. Lembrando que você é o seu mestre de você, as respostas estão dentro de você. Eu só sou um instrumento para te ajudar a se conectar com elas. Se isso fez sentido para você, divulga, manda lá pro Instagram, manda lá no Monja do Amor. É um serviço, é a minha forma de servir e ser grata a tudo que eu recebi na minha vida. É fazer essa entrega para vocês. Então até amanhã, 9 horas, eu espero todos vocês. Muita gratidão, muito amor. E se tiverem dúvidas, mandem dúvidas, perguntas e a gente vai se conectando ao longo dessa jornada. Um beijo enorme, até amanhã.